Meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus, que assumiu a nossa humanidade, caminhou conosco e se entregou na cruz pela nossa salvação, esteja com você. Abaixe um pouco a sua cabeça para que nós possamos iniciar esse nosso momento de reflexão com uma oração. Ó Deus bondoso, que nos destes a graça de celebrar a vossa paixão e morte, concedei-nos dignamente nos colocar diante de vós e em tudo realizar a vossa divina vontade, para que a tua cruz salvadora seja a luz que ilumina as nossas vontades e o nosso modo de ser e de agir. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, celebramos hoje, sexta-feira da Paixão e Morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um dia que a Igreja nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa fé, sobre o sentido da nossa existência. Somos convidados neste dia a unirmos ao Cristo que deu a sua vida por cada um de nós. E de uma forma especial, somos convidados a isso através da participação, da celebração, da ação litúrgica da sua paixão e morte, e também somos convidados a isso através da prática do jejum e da abstinência, que neste dia a Igreja nos pede de uma forma muito especial. Nós nos sintamos mesmo incentivados a fazer a experiência de viver este dia na expectativa de cada vez mais experimentar os dons de Deus em nossa vida. Querido irmão, querida irmã, hoje a Igreja nos propõe a celebração da ação litúrgica da paixão e morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste dia nós não celebramos a Santa Missa. A Eucaristia que comungamos é aquela que foi consagrada na missa de ontem, quinta-feira santa. E nós, então, vivemos esta experiência de contemplar o Cristo que se entrega inteiramente por nós, que morre pela nossa salvação. Unimos-nos a Ele para viver esta proposta. Então, hoje nós temos a celebração da Santa Ação Litúrgica, que lembra a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A indicação é para que essa celebração seja feita a partir das 3 horas da tarde, né? É o horário que mais comumente se celebra, mas pode ser celebrado em um pouco mais do que isso, e é um convite a vivermos a experiência da paixão e morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa celebração, queridos irmãos e irmãs, nós temos a primeira parte, que é a parte onde nós escutamos a palavra de Deus. Então, a riqueza da palavra que é posta para nós, tendo a centralidade no Evangelho da Paixão, onde nós vamos ouvir todo o relato da prisão, da condenação, do julgamento, da condenação, do caminho que Jesus faz até o Calvário, da sua crucifixão, da sua morte, do seu sepultamento. É importante, sobretudo, lembrarmos neste dia que o Senhor que se entrega na cruz é aquele mesmo que entregou para nós o seu corpo e sangue como alimento da nossa vida, como salvação da nossa existência. Depois, esta celebração, essa primeira parte, da celebração, ela se encerra com a oração universal, onde a Igreja nos convida a rezar por várias situações, por diversas categorias de pessoas, sobretudo lembrando que nós, cristãos, temos uma missão especial de sermos intercessores e que esta intercessão que nós fazemos, esta oração que nós elevamos a Deus em favor das realidades, das pessoas, das situações que o mundo vive, nos une a todas essas realidades. É uma oração que chega ao coração de Deus, porque nós pedimos uma graça a Deus e, ao mesmo tempo, esta oração toca o nosso coração, para que nós nos sintamos comprometidos com as realidades pelas quais nós rezamos. Não basta a gente
rezar pelos que sofrem, né? É preciso estarmos unidos a eles através da oração, mas também quando nós temos a possibilidade, através da doação daquilo que temos para o bem, para o serviço, para que os nossos irmãos e irmãs que mais sofrem possam superar as suas necessidades. Assim, quando nós rezamos pelos judeus, quando nós rezamos pelos que não creem, quando a gente reza pelos que creem em Cristo, mas que não vivem a nossa fé cristã católica, nós estamos unidos a esses nossos irmãos e irmãs, nas suas alegrias e dores, e devemos viver cada vez mais o compromisso desta comunhão que o Cristo nos ensina por meio da sua vida mesmo. Cristo fez a comunhão conosco, acabou com toda a divisão, para nos ensinar também a viver no dia a dia da gente, essa dinâmica de romper contra toda divisão, romper com toda divisão e romper com tudo aquilo que impede a gente de estar em comunhão, de estarmos verdadeiramente unidos, como é o desejo do seu amoroso coração para cada um de nós. Depois nós temos uma outra parte, né? Terminada a oração universal, a gente passa para a segunda parte, que é a parte da adoração da Santa Cruz. A Igreja nos convida a venerar o madeiro da cruz, adorando Cristo, que nele morreu e que deu a sua vida para o nosso bem e para a nossa salvação. Como é belo a gente olhar para o Cristo crucificado e perceber ali o amor grandioso de um Deus que se doa inteiramente a nós. Então, quando nós somos chamados a venerar a Santa Cruz, a manifestar esta nossa adoração a Jesus crucificado, é sobretudo para que nós possamos fazer a experiência de nos sentirmos de verdade amados por Deus, de sentir no coração uma gratidão muito grande, porque o nosso Deus, Ele se dignou dar a sua vida por cada um de nós. Como nos lembra o apóstolo Paulo, Ele esvaziou-se, Ele fez-se um de nós, assumiu a nossa vida e assumiu aquilo que é mais doloroso da vida, que é a morte. E o apóstolo ainda fala em morte de cruz, e ele mesmo vai nos lembrar que a cruz para alguns é escândalo, para outros é humilhação, mas para nós que amamos o Cristo e que sabemos que Ele é o Senhor das nossas vidas, a cruz é salvação. Então, nós, ao contemplarmos a cruz, ao adorá-la, nós estamos adorando este gesto salvador de Deus, que deu-nos vida e vida em plenitude. Morrendo na cruz, Ele mata a morte, por isso nós podemos venerar, adorar a cruz como sinal da nossa salvação. E aí, querido irmão, querida irmã, que nós busquemos de verdade adorar o Cristo da cruz e que busquemos aprender do mistério da cruz, este mistério de vida que nos chama a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? A cruz é educadora. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esta é a dinâmica de acolher cada vez mais a salvação em nossa vida. Neste caminho, a gente vai longe, a gente vai com Cristo ao coração do Pai. Ele, nossa salvação e nossa vida. E depois, nós temos a terceira parte, que é a distribuição da Sagrada Comunhão. Lembrando que neste dia nós não celebramos a Santa Missa, então a comunhão neste dia ela é feita com a Eucaristia que foi celebrada na quinta-feira, dia em que foi instituída a Eucaristia. Então, na quinta-feira foi levada a Eucaristia, reservada justamente para que nós, na sexta-feira, possamos comungar. Então, que nós vivamos bem este momento. Então, existe uma comunhão muito especial entre a quinta-feira santa e a sexta. O Cristo que se ofereceu na Eucaristia é o mesmo que agora se dá a nós no altar da cruz. O que Ele iniciou de serviço na quinta-feira, Ele dá continuidade no altar da cruz. O altar da Eucaristia tem sentido no altar da cruz, porque é ali que o que Ele entregou de forma sacramental vai se fazer de forma totalmente real, quando Ele derrama o seu sangue sobre nós
e entrega o seu corpo por inteiro na cruz para a nossa salvação. Que contemplemos este mistério de amor e que adoremos a cruz de Cristo, adorando ali a salvação que Ele garantiu com sua morte, com a sua entrega total na cruz a cada um de nós. Inclinai as vossas cabeças, irmãos, para que possamos orar. Ó Deus, que nos destes o presente generoso do seu ser inteiro para a nossa salvação, ajudai-nos a acolher com gratidão este grande presente que nos destes, que é a redenção das nossas vidas, através da vossa morte no céu. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Meu irmão e irmã, que a graça amorosa de Deus continue cobrindo a sua vida. Fica com o Senhor. Muita